Agora a gente vai para um assunto importantíssimo. Fiquei assustada. Vocês sabiam que o número de jovens que estão infartando aumentou? Ah, isso é preocupante, né? Por que será que isso está acontecendo? Antes, quando a gente falava de infarto, a gente já imaginava as pessoas mais velhas, após os 60 anos, as mulheres que acabavam não se cuidando, né, que estavam com excesso de peso. Hoje, a gente consegue ver esse número aumentando nos jovens. Quem vai contar tudo mais uma vez, eu recebo com o maior carinho o Dr. Hélio. Seja bem-vindo, querido. Boa tarde. Prazer. Eu tô ótima. E você? Deu uma passeada, acompanhei umas fotinhas pelo Face, é bom, né? Ai, final do ano tão gostoso, a gente tem que aproveitar para passear mesmo. Quebrar o estresse, né? Quebrar e repor essas energias, porque eu imagino, inclusive no seu caso, que é cardiologista, né, doutor? Começar a acompanhar esse tipo de situação, o aumento do infarto nos jovens. Isso deve ser, assim, é uma bomba, né? Que notícia ruim, que horrível. Como é que a gente pode explicar isso está acontecendo? É o estresse? Também. É ruim principalmente porque a gente sabe que a gente vai ficando mais velho a cada dia, né? E aí você começa a ver que gente muito mais nova que eu, por exemplo, está infartando, você fala, poxa, deve estar apertando para o meu lado também. Isso assusta. Sem dúvida. Hoje nós temos, Carol, cerca de 10 a 12% das pessoas que têm infarto com idade abaixo de 40 anos. Né? Nossa. Ou seja, cada 10, no mínimo um, tem abaixo de 40 anos. Tá. E esse Bastante. abaixo de... É bastante. Porque se a gente pensar que antigamente, como você falou no começo, falava em infarto, falava, não, isso daí é, vamos dizer assim, doença de velho. Né? Que velho, para mim era velho porque eu tinha 18, 20 anos, né? Então eu pensava isso, era o cara de 50, 60, 70 anos, enfim. Hoje, primeiro que esses caras já não são mais velhos, né? O cara de 60, É verdade. 70 já não é mais velho. Sem dúvida. E os caras mais novos estão ficando doentes. Então nós tivemos até há 2 semanas atrás, eu tive um paciente com 29 e outro com 31 anos que chegaram com infarto no hospital. E isso está tendo 1 semana. E foram casos fatais, doutor, ou foi possível reverter? Não foram. Deu para reverter porque eles vieram muito rápido para o hospital. Dos últimos 4 que nós tivemos apenas um que chegou muito tarde e acabou evoluindo mal, ainda acabou ficando no hospital um tempo maior, tal, mas ele demorou muito para chegar. Levou 8, 10 horas, 12 horas para chegar no hospital. Por quê? Por quê? Porque ele não acredita que aquilo está acontecendo com ele, não acha que a doença é grave. Entende? Ele não vai imaginar, estou tendo um infarto. Ele tem, o rapaz tinha 24, 25 anos e foi depois do uso da cocaína. Nossa. Então, nos 2 últimos meses, 2 ou 3 últimos meses, eu tive 2 pacientes que chegaram para o uso de cocaína. Meu Deus. Os 2 ficaram bem, mas poderiam ter morrido. Um com 26 anos. Quer dizer. Meu Deus, 26? 26 anos. Agora, gente, você sabe que a gente fica pensando nisso e isso é tão assustador porque a gente começa a imaginar o seguinte, o caso do infarto evoluindo em jovens que muitas vezes até fazem seus exames, até estão preparados, praticam atividade física, até vão regularmente ao médico. E aí, quando a gente vai ouvir o caso, acho que a pessoa é super saudável e tal, e aí você vê que tem uma coisa por trás que é o uso de drogas. Então, assim, a maioria desses jovens que faz uso de drogas corre muito mais risco, então? A cocaína, pode levar a isso? A cocaína e os derivados da cocaína. Deixa eu pegar. Isso, vamos usar esse microfone. Isso, agora tá certo. Obrigada, Evaí. Pronto. Tá legal? Tá piorando. A cocaína e os derivados da cocaína, eles causam muito infarto e problemas cardiovasculares em jovens. Então, eu acho que o uso indiscriminado do crack, que é um derivado pior da cocaína, muito menos refinado, etc., talvez tenha impulsionado um pouco isso. Isso dos jovens, extremamente jovens. Então, cara aí de menos de 30, menos de 20, eu já tive paciente infartado com 17, 18 anos. Meu Deus, uma criança, assim, adolescente. Uma criança, para ter infarto é uma criança. Agora, nessa faixa abaixo de 40 anos, além do uso da droga, você tem fatores de risco que normalmente não apareciam tanto nesses caras. Então, eles são mais sedentários, estão sob estresse, são mais obesos, Minha comem diretora mal. perguntou, é genético? Isso tem influência também?
Bom, a influência hereditária, ela sempre pesa no paciente que desenvolve infarto. A gente sabe que a doença cardiovascular, o peso genético é importante. Agora, não é o único. Então, nós temos um dos rapazes, aí ele não tinha ninguém na família até agora, pelo menos, e o pai dele deve ter aí uns 60 anos, 58, 60 anos. Ele não tinha ninguém até agora na família, próximo, vamos dizer assim, com infarto jovem. Porque o que mais pesa é quando você tem alguém na família que desenvolve cedo, abaixo de 60 anos, entende? Então, isso pesa na tua... Mas não é a única causa. Então, nós estamos vendo que os fatores externos, que são aqueles fatores que a gente tem como agir sobre eles, estão pesando bastante, entendeu? Olha só, doutor, que interessante. Agora sim, você disse que esses jovens chegaram a tempo, possivelmente porque reconheceram que poderiam estar infartando. O que eles relatavam? É interessante, assim. Primeiro, o quadro clínico do infarto é uma coisa muito bem sabida, só que é sabido, mas ninguém sabe. É muito engraçado isso. É dor no peito, que não necessariamente é do lado esquerdo, ela pode ser no meio do peito. A gente brinca até que dor acima do umbigo é sinal de perigo, quer dizer, qualquer local pode ter dor. Costas também? Pode doer as costas. Eu já tive paciente com dor no pescoço, dor no ombro, sendo infarto. Acontece que o fato do indivíduo ser jovem, ele começa a ter aquela dor, ele começa a achar, é mau jeito, é alguma coisa que eu comi à noite, é aquela pizza que eu comi ontem, é não sei o que, é o estômago. Então ele começa a se automedicar e acaba demorando para chegar. A gente sabe que se o indivíduo chega no hospital dentro das primeiras 2 horas, Carol, e é bem tratado no hospital, ou seja, recebe o tratamento adequado para o infarto, que é uma coisa que a sociedade de cardiologia que a gente faz parte vem batalhando, a chance desse indivíduo morrer é de no máximo 5%, talvez até menos, tá? Dependendo do tratamento que ele receba, dependendo da extensão do infarto. Conforme esse tempo vai passando, a cada hora esse risco vai aumentando muito. Ao passo que a hora que ele leva 8, 10, 12 horas, o risco está na faixa de 30%, 40%, 28% dele morrer. Então, você já imagina que o risco é enorme. Se você falar, eu vou fazer uma coisa que eu tenho o risco de 30% de morrer, eu não faço. Com certeza, com certeza. E aí, quando a gente pensa 2 horas, é um tempo grande, né? Dá para chegar em qualquer hospital? Dá. Mas as pessoas não chegam. Olha só. Nós fizemos uma pesquisa, desculpa, eu estou falando muito, porque é uma coisa que me empolga. Não, pode falar, doutor, com certeza. Nós fizemos uma pesquisa há pouco tempo, nós temos um dos hospitais que a gente atua, no centro de São Paulo, na Liberdade, e nós fizemos uma pesquisa e comparamos quanto tempo o doente, até a gente saber que ele vai, ou seja, ligaram para nós, tem um infartado vindo, quanto tempo leva para chegar até a gente, né? Em média, o paciente leva de 4 a 6 horas. Nossa. Quer dizer, dificilmente chega com menos de 2 horas. Entendi. Então, acho que o teu programa tem uma posição muito forte nisso, em alertar o pessoal. Sem dúvida. Sentiu alguma coisa? Vai para o hospital. Se não for nada, depois volta e comemora. É verdade. Se esses sintomas de dor de um possível infarto podem vir com outros sintomas, é comum ou não é comum? É comum. 10% das pessoas que têm infarto não tem nem dor no peito, não tem dor. Não tem aquela dor clássica, forte, intensa. A dor do infarto é considerada entre as 5 mais intensas, normalmente, habitualmente. Né? É uma dor que geralmente é no meio do peito, deslocando-se para a esquerda, pode ir para o braço, para as costas, como você falou, mas qualquer dessa região pode doer. Além disso, geralmente é acompanhada de falta de ar, cansaço, quer dizer, a pessoa começa a ficar sem fôlego, nem sempre, às vezes. Às vezes. Sudorese, então a pessoa transpira muito, isso é um sintoma relativamente bem comum, né? Pode ter perda de consciência ou não, é menos comum. Pode ter náusea e vômito, então a pessoa confunde com dor de estômago, porque pode doer, ele vomita e acha que comeu alguma coisa. Acha que comeu alguma coisa. Olha, gente, que perigo. E aí pode ter outras coisas, pode ter sensação de palpitação, ele pode vir acompanhado de escurecimento visual, quer dizer, outras coisas que são menos comuns. Mas o mais comum é dor, falta de ar e sudorese. Essas são os sintomas mais comuns. Principais, né? Que eu acho que podem ficar como alerta aí para as pessoas em casa. E é uma dor que, isso é interessante, é uma dor que geralmente você não aponta. Ou seja, você não fala do dói aqui.
dói o peito, entende? Tanto que é interessante, porque isso a gente aprende quando a gente está no banco da faculdade. O indivíduo que tem uma dor muscular, você chega e fala, onde dói? Ele faz assim, ele aponta para você, dói aqui, dói mexendo, dói fazendo isso. O indivíduo do infarto, primeiro que ele fica quieto. É interessante, o nosso organismo, ele fica quietinho para tentar não gastar oxigênio, então ele fica meio quieto. Geralmente eles estão pálidos, com aquela sudorese, e a hora que você fala, ele fala assim, não sei, aperta. As mulheres falam que parece que o sutiã está muito apertado. Tem umas que chegam até com o sutiã meio solto, com a camisa mais folgada, alguma coisa. Porque dá essa sensação de estar tudo que está apertando o peito. Né? Começa geralmente subitamente, é mais comum depois de uma forte atividade física, um exercício físico, uma forte emoção pode acontecer. Acontece mais em dias frios do que dias quentes, não quer dizer Eu achei que era o inverso. Não, mais nos dias frios, né? Ou no idoso, uma vez eu até comentei aqui no teu programa mesmo, o idoso ele tem um maior risco de infarto nos dias mais frios e nos muito quentes, nos dois extremos. Nos extremos. No frio, porque os vasos se contraem, né? Então, se você imaginar que você tem um entupimento, se ele se contrair, aquilo exacerba. E no calor, por desidratação. Como ele perde líquido, o sangue fica mais viscoso, aumenta a chance de coagular e de entupir o vaso, que já tem um entupimento de gordura previamente. Entendi. Né? Então, é mais ou menos assim que ocorre. E geralmente no começo da manhã, final de noite é mais comum também. Ou bem no começo do dia ou no final da noite. Olha, gente. Agora sim, outra dúvida que eu acho importante. Quando a pessoa vai regularmente ao médico, faz os exames, e esses exames mostram que de repente está tudo bem, que o colesterol está ali controlado, triglicérides, isso já demonstra que a pessoa pode ficar mais aliviada, mais tranquila, ou mesmo pacientes com exames ali bons, né, que praticam atividade física regularmente, podem ter chance de ter um infarto? Por um estresse, até por outra coisa aí do dia a dia. Carol, o risco, eu sempre falo que basta estar vivo para você ter risco para ter uma doença. Agora, a gente tem uma segurança muito grande de liberar um indivíduo depois que ele faz um check-up completo. Então, e o check-up não é só fazer um eletro ou passar numa consulta. A consulta é fundamental. E aí tem uma série de exames que, dependendo do caso, você faz, que dá uma segurança aí de 98%, 99% de que aquele indivíduo não vai ter um infarto nos próximos anos. Então, isso é possível através dos exames. Então, dá para ter uma previsibilidade boa e dá para ter uma prevenção boa. Tranquilizar. Pelo menos um pouco tranquilizar a grande maioria. Eu vou fazer perguntinha aqui do Twitter, vou conectar aqui mais uma vez, que eu sei que chegaram várias e eu acho importante, né? Porque muita gente pode estar passando por isso, pode ter aí alguma dúvida, quer ver? Importante. Eu vi uma aqui que eu achei interessante. Aqui, ó. O Alaf perguntou, Alaf, um beijo para você. Se mulheres, no momento do parto, têm muita chance de ter infarto? Não. A mulher é até interessante. A mulher, a gestante, ela tem um risco um pouco menor de ter um infarto. Agora, o que vem acontecendo? Nós estamos tendo hoje gestantes mais velhas, né? É comum até por esse processo de fertilização, etc. Tal. Então, eu recomendo que a gestante que já tem alguma cardiopatia, já tem algum problema cardíaco, ou tem um familiar muito próximo que já teve, né, faça um check-up cardiológico antes da gravidez, ou às vezes quando a gravidez é inesperada, quer dizer, não foi programada, no começo. Obviamente que alguns exames que a gente faz no indivíduo... Eles se alteram, né? Às vezes não dá para fazer, não dá para eu colocar uma grávida numa esteira, por exemplo. Mas dá para você fazer uma avaliação para dar uma tranquilizada. Então, a grávida, o estresse do parto não aumenta o risco. Não aumenta o risco. É legal saber disso, né? Também a gente nunca tinha feito essa pergunta. Boa pergunta, Alaf. Né? Até porque, de fato, é um momento ali tenso, né? Uma ansiedade muito grande. Então, de repente, algumas mulheres que já estejam aí
com algum outro problema de saúde desenvolverem um infarto. Então, não, nesse momento não aumenta. Não, é um momento de alegria. Eu acho que dificilmente vai ter um infarto. É verdade, é um momento de alegria, o melhor do mundo. Doutor, outra pergunta que eu acho importante a gente colocar aqui. A gente falou um pouco dos sintomas, o tempo que a pessoa pode chegar, mas ainda falando dos jovens. A gente citou as drogas podem aumentar muito, eu acho que o cigarro também acaba aumentando. Mas assim, eu acho que hoje acaba, que a gente falou do estresse, acaba fazendo parte da vida do jovem, essa cobrança, né, esse lance do trabalho, a cobrança de ser um profissional, a cobrança de uma série de coisas, eu acho que isso acaba influenciando. Você como médico, você pode colocar aí algumas dicas ou alguns conselhos, principalmente para os jovens, para assim, se distanciarem desses relatos de infarto, não só com atividade física ou com hábitos saudáveis, mas assim, coisas importantes que você tem presenciado até no consultório de relatos mesmo, que tem influenciado nesse número aí, nessa porcentagem? Sabe, Carol, conselho é uma coisa sempre muito complicada da gente dar, né? E nessa fase dos jovens, inclusive eu tenho uma jovem em casa, né? Tem minha filha que vai fazer 18 anos agora, acabou de entrar na faculdade. Então é aquela pressão de... É uma pressão, né? Eles se sentem... A sociedade hoje, ela cobra bastante, né? E muito mais do que antes, porque ela é muito mais rápida. A sociedade, as coisas hoje acontecem muito rapidamente. Até interessante que esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e falou assim... essas meninas entraram agora na faculdade e elas perderem 6 meses, por exemplo, para fazer um outro cursinho, se a faculdade não estiver feliz, elas acham que isso é o final do mundo. E 6 meses não é nada para quem tem 18 anos. Sem dúvida. Né? Agora, eu acho o seguinte, eu acho que primeiro, eu acho que a pessoa tem que ter responsabilidade sim, ela tem que ir atrás do objetivo dela, mas ela tem que curtir a vida dela também. E curtir a vida também não é ir na balada dos colegas. Então, hoje você tem um uso abusivo do álcool, uso abusivo daqueles energizantes lá, como é que é o nome? Eu lembrei a marca. Energéticos, né? Os energéticos. Que aumentam a chance de taquicardia, aumenta? etc. Então, muitas vezes eles usam isso associado ao cigarro, associado a uma droga. Então, por quê? Porque eles acham que viver a vida é isso. E viver a vida não é isso. Viver a vida é curtir amigos, curtir a família, ir para uma praia, ouvir um som, ir num show. Com certeza. E ler, muitas vezes. E ter a responsabilidade dele, as metas dele lá, que vai alcançar. Está com 18, 20 anos, até chegou aos 40, 50, que 40 anos geralmente é o auge da profissão do cara, né? Tem muito chão pela frente. Então, eu acho que, não sei se é dica, mas o que eu falaria é isso. Viva as pessoas que te amam e ame as pessoas que estão ao seu lado. Eu acho que esse é a principal dica. Porque com isso, a pessoa não ficar sozinha, ela acaba não fazendo tanta besteira. É verdade. E para os pais, ao contrário. Eu vejo muitos amigos da minha filha que recebem mais presentes do que carinho, às vezes. Então, eu acho assim, o pai estando do lado, a mãe estando do lado, a chance desse moleque, dessa menina, ter uma vida mais maluca, ou sei lá, vai ser mais difícil. Então, acho que a nossa parte como pais, e agora você que é mãe, é isso, é estar próximo. Que já vale a pena. Acho que é mais ou menos isso. É isso aí, né? Eu concordo com tudo que você disse, doutora. Até porque, gente, é muito triste, né? A gente ter que falar isso aqui no programa, que aumenta o número de jovens com infarto, né? Sendo que a maioria dos casos aí, como o doutor colocou, foram as drogas que aumentaram essa chance. Muito em relação à qualidade de vida, não sei se ainda tem um tempinho, mas... Temos sim, pode falar. Em relação à qualidade de vida, é interessante, porque o infarto ele é causado, acho que já falei em outras ocasiões, nós vamos tendo um acúmulo de gordura dentro do vaso que vai obstruindo, até que chega uma hora que coagula o sangue e obstrui totalmente. Sabe que para essa gordura acumular aqui, ela pode levar 10 anos para chegar até a hora do infarto. Tá. Entende? Então, o que vai de... Talvez que eu não tenha dito. Eu acho que nós, pais, temos que começar a dar uma boa educação e dar exemplo para os nossos filhos desde que eles são na idade do teu, sabe? Desde que é pequenininho. Eu vejo que você pratica esporte, que você... Eu ponho ele no carrinho. Não, é verdade. Ele vai correndo no... Então, assim, com isso ele vai comer coisa legal, ele vai fazer esporte e tal. E talvez vai diminuir a chance de acumular aquela gordura nos vasos dele e vai diminuir a chance do infarto dele daqui a 20 anos.
É verdade. Entendeu? Então, a coisa tem que começar lá no berço. Não, e isso é muito sério, gente. É muito legal poder colocar aqui no programa, inclusive, as nossas receitas lights, né? Gostoso. Receitas que são funcionais. Porque, assim, para você dar o exemplo, você tem que fazer ali na sua casa. E é muito difícil do dia para a noite você mudar os hábitos. Mas se você começa a mudar aos pouquinhos, fazendo as receitas um dia aqui, outro dia ali, a família começa a se acostumar com aquilo, começa a gostar. Você consegue mudar toda a rotina de uma casa, os hábitos de uma casa, todo mundo consegue ficar saudável. Eu acho isso muito, muito, muito legal. Só pra gente fechar, doutor, o que eu acho importante também. Foi pro hospital, sentiu algum sintoma, foi pro hospital. Chegou no hospital, o que tem que ser feito? Porque muitas vezes, a gente tem ouvido isso também, infelizmente, alguns erros médicos. Muito, né? É meio assustador também. Então, assim, para que a pessoa de casa saiba qual a conduta que o médico tem que ter, ou ali, chegando no pronto-socorro. Bom, a primeira coisa é o seguinte, chegou no hospital, primeira coisa é pedir o atendimento rápido, tá? É muito comum, o indivíduo chega com infarto e o outro com corte no pé, o corte no pé passa na frente porque está saindo sangue. Tem o sangue assusta. Entendi. Então, como não existe treinamento ainda, infelizmente, em todos os hospitais, então é chegar, olha, meu pai ou meu irmão, enfim, ele pode estar tendo infarto, está com uma dor no peito muito forte. O que deve fazer dentro do hospital? Atender esse cara no primeiros 1, 2 minutos, esse cara tem que ser atendido em 2, 3 minutos, não mais que isso. Ele tem que fazer um eletrocardiograma, esse é o ideal, tá? O eletrocardiograma tem que fazer e ser visto pelo médico em no máximo 10 minutos. Esse é o padrão mundial que já alguns hospitais no Brasil já têm. Em 10 minutos, com o eletrocardiograma, com o quadro de dor típica, com o exame médico só, sem ter ainda resultado do exame de sangue, já é possível a gente fazer o diagnóstico de infarto. Com esse diagnóstico, nós temos 2 possibilidades de tratamento. Ou, se o hospital tiver um setor de cateterismo cardíaco, que seria o ideal, esse indivíduo tem que ir direto para a área de cateterismo cardíaco. Lá é feito o cateterismo cardíaco, que é muito seguro. Identificado o local onde está entupido e desentupido. Através de uma angioplastia, que é uma dilatação, e colocado uma molinha que chama stent. A chance de desentupir desta forma, 98%. Quer dizer, isso tem que ocorrer, tudo isso, desde que ele chega no hospital até desentupir, no máximo em 90 minutos, 1h30. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser ágil. Se esse tempo for maior que 90 minutos, porque é 4 da manhã, o médico está fora do hospital, ou a sala está com problema, ou não tem outra opção. Existe uma medicação que você dá na veia, que não desentope 100%, mas desentope, vamos dizer assim, 30%, 20% o vaso. Para segurar um pouco mais esse tempo. Melhora, diminui o tamanho do infarto, melhora a sobrevida, isso tem no Brasil inteiro. O SUS paga isso. É isso que eu ia dizer, sistema público. O SUS paga, o convênio paga, falta só, vamos dizer assim, treinar muita gente, E também ter uma chance de desentupir o vaso na faixa de 70%. O SAMU já tem, em alguns casos, essa medicação em algumas ambulâncias. Então, chamar o SAMU pode valer a pena, porque eles fazem um trabalho fantástico em relação a isso. Olha só que legal, doutor. Olha, gente, quanta informação bacana. Eu acho que com todas essas informações vai salvar muita vida, doutor, pode ter certeza. Carol, convido vocês a acompanhar um site da sociedade que chama www.coraçãoalerta.com.br. É um site da Sociedade de Cardiologia, que orienta só sobre infarto, E convido o programa de vocês, se um dia quiser, a gente pode fazer o caminho do paciente dentro do hospital. Legal, fazer uma matéria. Vamos sim, vou falar com a produção. À disposição. Obrigada, doutor, mais uma vez. Sempre um prazer bater papo com você, com tantas informações. Eu tenho certeza que vai salvar muita vida, porque vocês viram, é legal a gente estar atento a tudo que vai acontecer, não só para quem está passando, né, pela dificuldade, mas para quem vai acompanhar esse paciente num momento como esse. Eu vou fazer um agradecimento também ao Grupo Angiocardio, o site www.grupoangiocardio.com.br. Doutor, muito obrigada. Te espero em breve para a gente passar mais informações tão importantes. Até a próxima. Virei. Obrigada. Tchau, tchau.